pela vida que o Senhor me concedeu, pelo ar que eu respiro nessa manhã, tá certo? Quero agradecer a Ele por tudo. Você, amado, que está em casa nos assistindo, tem o privilégio de estar ouvindo a palavra de Deus, a palavra que alimenta, que sustenta, que guia, que dá a direção correta. Quero também agradecer ao meu pastor, o pastor Arnóbio, pastor dessa igreja aqui no campo de Rio Largo, pela confiança, tá certo? A sua esposa, a irmã Antônia, uma guerreira, amado. Quem não sabe, essa mulher ela tem entrado na batalha, tirado a espada da bainha e tem guerreado com todas aqui no campo de Rio Largo, com todas as irmãs. Ela é a nossa coordenadora geral aqui, nossa diretora geral aqui do campo de Rio Largo das Irmãs. E ela tem colocado, Deus colocou no seu coração para que de madrugada, de 1, 2, 3, essa mulher ela tem guerreado. Louvo pela sua vida, irmã Antônia, continue assim, tá certo? Pelos companheiros, presbítero Adriano Vasconcelos, meu amigo, presbítero Edmilson Marinho, que foi meu dirigente ali em Vila Marília. Aprendi muito com o Senhor, tá certo? A ser animado para frente, graças a Deus por tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Gostaria de abrir junto com você as Sagradas Escrituras. Você que tem casa, abra para que possamos ler junto a palavra de Deus. Lucas capítulo de número 15. Lucas capítulo de número 15. Versículo de número 11 ao versículo de número 16. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11 ao versículo 16, que diz assim a poderosa palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para o seu campo apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Somente até aí a palavra de Deus. Amado, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, Jesus Cristo, aonde ele estava, multidões se aproximavam de Jesus para aprender a sua palavra, porque ninguém ensinava como Jesus ensinava, ninguém pregava como Jesus pregava, com autoridade a sua palavra, e aquilo atraía as pessoas para ouvir a palavra da boca do próprio Cristo. E Jesus Cristo, amado, ele contava parábolas, é uma narrativa, é uma comparação. Jesus, quando ele queria trazer uma verdade, Jesus, quando queria expor um conhecimento ou uma verdade ou ensinamento, ele falava por parábolas. E nós vemos nessa parábola o ensinamento que Jesus traz para nossas vidas. Jesus vai falar da atitude de um filho. Jesus vai falar do amor de um pai. O que me chama a atenção nessa parábola é os detalhes que Jesus Cristo, ele relata. A palavra vai dizer, Jesus dizendo, pregando, ensinando, um pai tinha 2 filhos. E o mais novo agora, de pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai, com amor, com carinho,
que o pai não quer ninguém debaixo do seu teto, obrigado, não. É o livre-arbítrio. O pai reparte a fazenda com aquele filho. Dá a parte dele. O filho agora passa alguns dias em casa. O filho agora, poucos dias depois, junta tudo que tem e diz a palavra que ele vai para uma terra longínqua, ou seja, uma terra distante. O filho agora decide quanto mais longe do pai, para ele melhor. O filho agora decide quanto mais distante, para ele melhor. O filho agora sai debaixo da proteção do pai. O filho agora sai debaixo da provisão do pai. O filho agora não quer mais ser dirigido pelos pais. O filho agora não quer mais a orientação do pai. O filho agora não quer mais viver debaixo dos cuidados do seu pai. Diz a palavra que ele agora vai para uma terra distante. Sai, se afasta da proteção do pai. O filho agora decide dirigir os seus próprios passos, os seus caminhos. Ele quer agora dirigir os seus próprios caminhos e vai para uma terra distante. E quando chega nessa terra, diz a palavra de Deus, Jesus contando, ele gasta todo o seu dinheiro. Tudo aquilo que tinha na casa do pai, o pai proporcionou para ele, ele desperdiça. Tudo aquilo que o pai tinha dado, ele joga fora. Vive como bem quer, sem moral, sem princípio, sem direção, sem correção. Porque quando nós saímos da casa do pai, quando nós saímos da direção do pai, nós queremos viver pelos nossos próprios interesses, dirigir nossos próprios passos. E o homem, quando dirige os seus próprios passos, sozinho, a queda, a tristeza, a ferida, não tem como o homem dirigir os seus próprios passos para o final ser um final feliz. E ele agora se afasta do pai. Quando ele gasta tudo, presbítero Adriano, diz a palavra que na terra houve uma grande fome. Não foi uma fome qualquer, foi uma grande fome. A terra é tomada por uma calamidade. Diz a palavra que ele começou agora a padecer necessidade. Diz agora que ele não tinha mais sustento, não tinha mais alimento. Ele agora não tem condições de se manter-se. Sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar um fazendeiro daquelas terras, rico. O que me chama a atenção na palavra de Deus é que ele não queria trabalhar na seara do pai. Ele não queria estar sob os cuidados do pai. Ele agora vai a um fazendeiro daquela terra e pede para trabalhar, deixando de trabalhar para o pai, para trabalhar para um estranho, deixando de estar sob os cuidados do pai, para estar sob os cuidados de um estranho. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Deixa eu te dizer para o teu coração, você que está em casa, na casa do Pai tem pão, na casa do Pai tem livramento, na casa do Pai tem revelação, na casa do Pai tem provisão, na casa do Pai tem milagre, tem revelação, tem poder de Deus, na casa do Pai tem perdão para a tua vida. Aleluia! Ele agora fica aos cuidados do estranho. Diz o texto que ele vai até ao estranho e vai pedir emprego. Agora há uma diferença de o pai para o estranho. Quando ele chega no estranho,
Diz a palavra de Deus que ele antes estava padecendo necessidade. Quando ele chega no estranho, o estranho percebe que ele está maltrapilho. Quando ele chega no estranho, o estranho percebe que ele não tem roupa. Quando ele chega no estranho, o estranho percebe que ele não tem sandália nos pés. Quando ele chega no estranho, o estranho percebe que ele está com fome. Olha, quando uma pessoa debilitada vai conversar com você, você logo percebe que a pessoa está fraca. Logo você percebe que a pessoa precisa de alimento. Sabe o que é que aquele estranho faz? O estranho não é o pai. O estranho, da maneira que recebe ele, diz: vai para o campo com fome. Em outras palavras, aqui não tem pão, tu vai ter que ser escravo, tu vai ter que trabalhar maltrapilho, aleluia. E ele vai para o campo do estranho trabalhar com fome, ele vai para o campo do estranho trabalhar maltrapilho, ele vai para o campo do estranho trabalhar sem sandália, que representa escravo, aleluia. E quando chega lá, aleluia, no campo ele começa a trabalhar com fome. Ele começa a trabalhar com fome. E quando ele começa a pegar, o homem manda ele para o campo: vai tomar conta dos porcos. E ele pega a lavagem dos porcos, ele pega o resto. Quando está alimentando os porcos, diz a palavra que ele sente o desejo de comer, porque estava com fome, aleluia. E quando ele estava com fome, aí ele faz uma comparação, presbítero Adriano. Ele compara o estranho com o pai. Aí ele diz: quantos trabalhadores de meu pai? Se eu colocasse um tema para essa mensagem, eu diria: lembrando-se que tem um pai. Você que está em casa, lembre-se que você tem um pai. Você foi chamado não para ser escravo, mas para ser filho. Você foi chamado para ter poder, autoridade de Deus, para fazer a obra na seara do pai. Porque na casa do pai tem pão, na casa do pai tem veste, na casa do pai tem sandália nos pés, na casa do pai tem anel. Simboliza poder de Deus para a tua vida. Aleluia. Ele lembra de quantos trabalhadores de meu pai. Olha o que é que ele está dizendo: o meu pai é justo. Quem quiser trabalhar na seara tem lugar. Ele pede o número, ele diz quantos. Ele estava dizendo: o meu pai sempre dá oportunidade para quem quer trabalhar na sua seara. Aí ele vai dizer: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Não é pão. Não é só o pão. É abundância de pão. Ele estava dizendo: o meu pai é justo. O meu pai é provedor. O meu pai cuida daquele que trabalha na sua seara. O meu pai cuida daquele que trabalha na seara. O meu pai tem pão em abundância. Aí ele diz: e eu aqui. Sabe o que é que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo: o meu pai é diferente do estranho. Ei, tu tem um pai, bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Eu não sei o que aconteceu para tu sair da casa do pai, mas o pai nessa manhã te diz: há perdão de Deus para a tua vida, há pão para a tua vida, há livramento para a tua casa, há revestimento de poder. Aí ele diz: quantos trabalhadores
de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço. E eu aqui pereço. Lá fora, o inimigo escraviza. Lá fora, ele tira a tua veste de santidade. Lá fora, ele tira o anel do teu dedo, que simboliza poder e autoridade de Deus. Lá fora, ele tira a tua sandália para dizer que você é escravo. Mas na casa do Pai há poder para a tua vida. Na casa do Pai há pão. Na casa do Pai há pão. Tem pão aqui. Na segunda de manhã tem 2 cafés reforçados. Na terça tem café reforçado. Na quarta tem café reforçado. Na quinta tem pão. Na sexta tem pão todo dia. De noite tem pão. Na casa do Pai tem pão para saciar a tua sede. Aí ele diz: vou voltar para a casa do Pai. Esse estranho nem um prato de comida me deu. Aí fora, o inimigo escraviza sem pena. Aí fora, Satanás escraviza sem pena. Ele tira a sandália dos pés. Ele tira a veste de santidade. Ele tira a autoridade. E a palavra de ninguém lhe dava nada. Até a autoridade perdeu. Me dá um prato, não, nada. Não tem autoridade. Vai pedir o quê? Vai mandar o quê sem autoridade? Ninguém lhe dava nada. Virou mendigo. A expressão ninguém lhe dava nada. Primeiro, não tinha autoridade. Segundo, virou mendigo. A terra tinha fome. Ninguém lhe dava nada porque ele estava pedindo. Me dá um prato. Aqui não, meu filho. Me dá o prato aqui não. Aí ele se lembra. Na casa de papai, quando eu estava lá, tinha provisão para minha casa. Ele disse: vou voltar para a casa de papai. Sabe por que eu digo que aí escraviza aí fora? Porque eu já fui escravo. Sabe por que eu digo que aí fora Satanás quer matar e roubar e destruir? Porque eu já fui escravo. Certo dia, me fizeram um convite há 22 anos atrás, para que eu visitasse uma congregação aqui em Rio Largo, Assembleia de Deus. Em Vila Marília, eu fui. E lá me fizeram o convite na hora da pregação, após: querem aceitar Jesus como Salvador? Eu disse: quero. E aceitei a Jesus. Depois que eu saí da congregação, aquela voz veio ao meu ouvido: disse: pare com isso, rapaz. Tu vai deixar de beber, de fumar, de se prostituir, de mentir, de enganar. Tem que haver uma separação. Eu cheguei para minha irmã e disse: olha, dê aos irmãos que não dê a paz do Senhor, que eu não quero. Na casa do Pai eu não quero ficar. Para você entender. Saí da casa do Pai, não queria mais ser crente. Fui para o mundão, continuar a minha vida. Poucos dias depois, Satanás prepara uma cilada. Aquele que bebia comigo, aquele que devia tirar gosto comigo, numa cidade aqui no estado de Alagoas. Quando eu estava sentado em cima de uma banca, ele veio, me deu uma dose, me ofereceu um cigarro. Quando eu acendi o cigarro, ele me esfaqueou. E naquele momento que eu fui esfaqueado, ele foi embora e eu fiquei só. Ninguém me socorreu. Fui na delegacia próxima. A polícia disse: eu estou sozinho, policial, não posso lhe acudir. E eu ensanguentando. Alguém disse: lá em cima tem um posto. E eu passei 5 a 6 minutos andando ensanguentado. Ninguém estendia a mão. Naquele momento, eu me lembrei que eu tinha um pai.
Naquele momento eu disse: Pai, me dá uma oportunidade de salvação. Se o Senhor me livrar, eu vou pregar a tua palavra, vou dizer que o Senhor cura, liberta, dá livramento de morte. E eu fui socorrido para o hospital HGE. Passei 4 dias, tiveram que me abrir de cima a baixo, sou todo aberto. Cima, abaixo, para ver se me salvava da facada que me deram. E eu passei 4 dias no ponto-socorro. Me livraram da morte, o Senhor me livrou. Assim que eu me operei, me colocaram no chão poucas horas depois. O médico chegou e disse: tira esse rapaz daí, ele vai pegar uma infecção. Uma enfermeira do cão, estou dizendo isso, ela foi aonde eu estava deitado. Perguntou se eu podia me virar. Eu disse: não tem condições, que eu estou todo aberto. Ela me deu uma injeção na perna. Passei 3 meses sem sentir a perna. 3 meses em cima de uma cama para me recuperar. Satanás disse: eu não matei, mas vou alejar, vou deixar de cadeira de roda. Aí Deus disse: nem matou, não morreu e nem vai ficar de cadeira de roda. Eu vou levantar para pregar a palavra, porque na casa de pai tem pão. Quando eu ia fazer minhas necessidades, alguém me levava para dar banho e trocar de roupa em mim. 3 meses em cima de uma cama. E aqui eu estou dizendo a você que está em casa: na casa do Pai tem pão, na casa do Pai tem livramento, na casa do Pai tem revelação, na casa do Pai tem perdão para a tua vida. Trabalhe para o Pai, não para o estranho. Estou já encerrando. O filho disse: eu vou voltar para a casa do pai. Vou dizer: pai, pequei. Não sou digno de chamar teu filho. Quero ser trabalhador. Ele volta para casa. Diz a palavra: quando o pai avista o filho, corre, dá um abraço, beija. Deixa eu te dizer, tem abraço de Deus para a tua casa, tem abraço de Deus para a tua vida, tem abraço de Deus para o teu lar. Nessa manhã tem abraço de Deus. Ele volta, o pai abraça. Como o pai é perceptivo, o pai é perceptivo. O pai, quando olha para ele, aí vê que o mundo tirou sua veste de santidade. O pai, quando olha para ele, vê que o mundo tirou o anel do dedo que simboliza autoridade e poder. O pai, quando olha para os pés, vê que o mundo transformou em escravo, tirou as sandálias dos seus pés. Aí o pai disse: epa, aqui na casa de papai é diferente. Praia a melhor roupa, veste ele de santidade, pega anel, bota no dedo, vai voltar a ter poder, vai voltar a ter autoridade, vai voltar a ter unção de Deus, vai voltar a ter revelação. Aí o pai olha e diz: pera aí, não é escravo, você é filho de Deus, você é meu filho. Tira, pega a sandália, bota nos pés, preparação para o evangelho. Ei, Deus está dizendo: volta para casa, filho, volta para casa, tem trabalho na seara. Tem pão, tem pão. O filho percebe a diferença de servir ao estranho para servir o pai. Ai, o pai, quando ele chega, o pai percebe que está com fome. Sabe o que é que o pai faz? O estranho não deu para Adriano um prato de comida. Aí sabe o que é que o pai faz? Não dá um prato não. O pai diz: pega o boi cevado,
Aleluia. Um prato é pouco, meu filho. O que Deus tem preparado para a tua vida. Aleluia. Quem sabe você quer só um prato. Você quer somente algo pequeno. Deus está dizendo nessa manhã: o que eu tenho é grande para a tua vida. O que eu tenho é grande para a tua vida. O que eu tenho é grande. Vem para a casa do Pai. Há boi cevado. Há perdão do pecado. A autoridade no dedo. A sandália nos pés. A revelação. E eu quero ser o teu provedor, diz o Senhor. Volta para a casa do Pai enquanto é tempo. Volta para a casa do Pai enquanto é tempo. Quando ele volta, o Pai abraça, o Pai beija, o Pai muda a veste de santidade, dá-lhe poder, dá-lhe sandália, e mata um bezerro cevado, aleluia, e vai fazer festa. O banquete te aguarda, só vai começar quando tu chegar. O banquete está preparado, só depende de você. O banquete está preparado, só depende de você. Eu quero aqui agradecer a oportunidade que Deus tem me concedido, através do meu pastor Arnóbio, pela confiança. Graças a Deus por tudo. Deixa eu deixar registrado para encerrar. Uma vez, meu pastor Arnóbio, eu entrei na sua secretaria e o Senhor me disse uma palavra que até hoje ela queima no meu coração e afeve a minha alma. O Senhor disse: eu acredito em você. Até hoje eu levo essa palavra no meu coração. Somente essa palavra me alimenta, me sustenta. Aleluia, vindo do homem como o Senhor, o homem de Deus, ungido, separado e